Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do Fronteira Política. No programa de hoje analisamos os constrangimentos no pagamento do subsídio social de mobilidade e as propostas apresentadas no Parlamento Regional para alterar o atual modelo e evitar abusos. Esta semana ficou também marcada pela demissão da Presidente do Grupo SATA, Teresa Gonçalves, e pela discussão em torno do processo de privatização da Azores Airlines, na sequência da apresentação do relatório final do júri do concurso, que manifestou algumas reservas em relação ao único concorrente admitido. São estes os temas para debater nos próximos minutos. Comigo em estúdio estão os deputados da Assembleia Legislativa da Região, António Lima, do Bloco de Esquerda, e Olivéria Santos, do Chega. Bem-vindos e obrigado por aceitarem o convite da RTP. Começamos pela questão do subsídio social de mobilidade, atribuído a residentes nas regiões autónomas. Olivéria Santos, o líder do Chega Açores, José Pacheco, disse esta semana que a única coisa que tem sido feita com esta questão do subsídio de mobilidade é, e passo a citar, politiquice barata. Que expectativas é que podem os açorianos ter em relação a este processo de revisão do modelo? Penso que as expectativas são as melhores. Nós traçamos, também já não é a primeira vez que o Chega leva à Assembleia Regional. Da primeira vez levamos uma proposta de resolução, desta vez levamos uma anteproposta de lei, e a ideia é precisamente resolver isso e deixar a política de parte a bem dos açorianos e dos residentes nos Açores. A nossa proposta vem precisamente dar resposta e simplificar este processo do subsídio social de mobilidade que já se arrasta há muito tempo. Eu recordo que quando este subsídio social de mobilidade foi criado, logo no ano, imediatamente a seguir, já se detectaram alguns problemas. Já foi criado, inclusive, um grupo de trabalho para se perceber o que é que estava a passar. A verdade é que já se passaram esses anos de estudos e ainda nada foi resolvido. E porquê é que este assunto nunca foi resolvido até agora, na sua perspectiva? Pois, talvez por causa da República, que não tem vontade em resolver os problemas dos açorianos, porque nos abandona, porque esquece que a única forma que nós temos que os açorianos, os residentes nos Açores, têm de sair daqui é através de barco ou de avião. E de barco já sabemos que não é possível para quem vai viajar, para quem vai ao médico, ou simplesmente para quem vai em lazer. Ou simplesmente para quem vai em lazer também tem o direito e tem a República tem a obrigação deste direito e deste princípio da continuidade territorial. Os açorianos, os residentes dos Açores, têm o direito de irem quando quiserem aos Açores e não terem que pagar essas quantias exorbitantes que andam a pagar por um bilhete de avião. Há passagens que estão a chegar a mais de 1.000 euros. Se nós formos a pensar num agregado familiar de 4 pessoas, nós estamos a falar em valores que podem chegar até os 5.000 euros. Isto não é comportável e isto não é aceitável. Portanto, já está mais que na altura dessa situação ser resolvida. Por isso, esta é a segunda vez que levamos o assunto à Assembleia Regional e agora esse assunto baixou à Comissão. Baixou à Comissão de Economia. Também para o Chega, os açorianos, tal como entende o Bloco de Esquerda, não devem pagar mais do que os 134 euros por uma passagem de ida e volta para o continente. Essa é uma linha vermelha para o seu partido? Sim, sem dúvida. Nesta questão? Não podemos aceitar pagar mais do que esse valor. Se o valor for possível, que não me parece, baixar, ainda melhor. Mas os 134 euros, um açoriano não pode pagar mais do que 134 euros se falarmos numa viagem dos Açores para Portugal continental. Para a Madeira terá outro valor e os estudantes também têm outro valor. Estamos a falar numa viagem para Portugal continental, não é admissível pagar uma viagem por 700, 800 ou 900 euros. E nós já estamos a ver, e também derivado das notícias que têm vindo a público, que isto também é uma forma, a partir do momento em que conseguimos fixar esse valor e que um residente dos Açores só pagar os 134 euros, também será uma forma, além de estarmos a simplificar este processo, também será uma forma de combater a fraude e depois também de não ter que um residente, no final da sua viagem, ter que ir para as filas do CTT e não terem agora que estar a passar por situações como estão a passar atualmente, com isso que se está a passar do CTT, que estão a recusar o reembolso das passagens a esses açorianos. O Jornal Açoriano Oriental avançou na passada quarta-feira que até 2021 o subsídio social de mobilidade custou ao erário público mais de 375 milhões de euros. É um valor aceitável? Ou é demasiado elevado? Eu não acho que seja demasiado elevado, porque quando se gasta e se enterra dinheiro em companhias aéreas falidas, a bem dos açorianos, eu acho que não é um valor elevado, porque estamos a falar aqui de uma situação que é
um direito adquirido dos açorianos. Portanto, é para benefício dos açorianos. Quando se enterra dinheiro em companhias aéreas como a SATA, que só dá prejuízos, porque é que no subsídio social de mobilidade esse valor seja avultado? Não acho que seja avultado, é para benefício dos açorianos. Tudo o que seja em benefício dos açorianos não me parece que seja um valor avultado. António Lima, pode responder. Eu ia dizer ao Sr. Deputado, nós temos pressa, daí que a nossa proposta também foi com urgência. Foi junho. A nossa proposta também foi com urgência. Agora, o Sr. Deputado sabe tão bem quanto eu que isso é um processo complexo que precisa de ser feito com calma e que não pode ser feito de uma forma leviana e que não se pode decidir em 2 horas e que não se pode decidir em 2 horas de plenária. Tem que haver um equilíbrio entre as partes. Tem que, este subsídio social tem pressa, por isso que a proposta foi com urgência para a Assembleia Regional. Mas tem que haver um equilíbrio. Esse subsídio social de mobilidade tem que ser atrativo, tem que ser sustentável e não pode ser feito em 2 horas de... Mas a sua proposta vai ser alterada ou não vai? A questão é que se coloca é essa. Se não é para ser alterada, então não ia... para apresentar propostas de alteração e para sustentar o Chega. Já apresentou uma proposta. O Sr. Deputado está disponível para como Chega fazer uma proposta conjunta para essa proposta ir a... Mas o Sr. Deputado não está disponível para sustentar o Chega. Vamos ver quais são as alterações que o Chega fará em comissão. E o Chega está disponível para chegar aqui a um entendimento? O Chega não é arrogante. O Chega trabalha em favor dos açorianos. Qualquer partido político que apresente propostas de alteração e que essas propostas que sejam ao encontro daquilo da proposta do Chega, claro que o Chega está disponível. Claro que o Chega está disponível. O Bloco de Esquerda parece que não está. A falta de entendimento político ou partidário sobre o modelo do subsídio social de mobilidade, como vemos aliás neste debate, a demora na revisão das regras e os alegados abusos que estão sob investigação podem conduzir à extinção deste mecanismo no limite? Há esse risco? Eu não acredito que haja esse risco, até porque havendo esse risco, isso é de cortar um direito conquistado aos residentes nos Açores. Não me parece que haja esse risco da extinção do subsídio social de mobilidade. Agora, realmente é um processo moroso, precisa de ser analisado com calma, precisa de ser aperfeiçoado. Esse processo já está a se arrastar há demasiados anos, precisa mesmo de ser revisto urgentemente, mas não acredito que esteja em causa a extinção desse subsídio. Vamos olhar agora para a situação na SATA. Na passada terça-feira, a Presidente do Conselho de Administração, Teresa Gonçalves, demitiu-se, alegando motivos pessoais. Entretanto, a Comissão de Trabalhadores da Azores Airlines revelou que, na origem do pedido, esteve o facto de o Governo Regional não ter oferecido as condições necessárias para a administração continuar a desenvolver o seu projeto. Oliveiria Santos, como é que o Chega olha para esta demissão e para as razões invocadas? Nós, o que sabemos desta demissão do Conselho, da Presidente do Conselho de Administração é que ela invocou razões pessoais. O próprio Presidente do Governo também anunciou que tinham sido transmitido a ele, no ato da demissão da Presidente da Administração, que também tinham sido razões pessoais. O que nós sabemos foi que a Comissão de Trabalhadores disse que tinha a ver com não haver acordo, não terem as condições, que o Presidente do Conselho de Administração não ter as condições para fazer o seu trabalho. Nós não conhecemos essas declarações, o que nós conhecemos foi o que foi tornado público, portanto, quais são as razões pessoais, nós também não sabemos quais são, portanto, teríamos... Mas é uma situação que preocupa o Chega, esta saída da Presidente do Conselho de Administração? Não preocupa. Numa altura tão delicada para a empresa? A situação é delicada, portanto, já não é a primeira vez que sai um Presidente do Conselho de Administração da SATA, ainda há um ano. Também saiu o Luís Rodrigues, que foi para a TAP, portanto, veio outros. Não preocupa, é claro que a situação agora, quando estamos com um processo de privatização a decorrer e com um concurso público a decorrer, é claro que isso pode prejudicar os próprios trâmites do concurso que estão a decorrer e a SATA pode deixar de ser atrativa para quem eventualmente possa querer ter interesse em comprar a SATA. O que nos parece é que a SATA é demasiado importante para os açorianos, a SATA internacional. E este é um processo que não pode, de maneira alguma, ser travado ou ser parado agora. Está a decorrer um concurso internacional, houve 2 propostas, entretanto, só uma é que será admitida. O júri já se pronunciou, vai elaborar um relatório. O Conselho de Administração vai tomar uma posição e depois vamos de ver o que é que vai acontecer. Não podemos, nesse momento, falar acerca deste relatório porque não o conhecemos. Só depois da gente conhecer o relatório do júri é que poderemos dar a nossa posição e poderemos tirar as nossas ilações do que é que desse relatório fala.
António Vieira Santos, quanto ao futuro da Azores Airlines, o Chega mantém a sua posição, ou é privatizada ou é encerrada. Partilha das preocupações e reservas levantadas pelo presidente do júri do concurso e aqui recordadas pelo deputado António Lima. Sim, partilho e mantemos a nossa opinião. Não se pode manter uma empresa aberta que dá milhões de prejuízos aos açorianos apenas por caprichos dos políticos. Isso não se pode. Eu recordo que a partir de 2025 a região não pode, por imposição da União Europeia, de injetar mais dinheiro na SATA. Se não vendermos a SATA, a gente corre o risco sério da SATA fechar. E aí sim nós vamos ter um problema, porque nós precisamos da SATA Araçures, que se privatiza a SATA Internacional, mas que se salvaguarda a SATA Araçures, porque é o que une as 9 ilhas dos Açores. Portanto, uma empresa que não dá lucro, fecha. É tão simples como isso. Se o presidente do concurso está preocupado... A SATA Araçures não dá lucro, não sei se sabe. A SATA Araçures une as 9 ilhas dos Açores. Está a dar prejuízo, a SATA Araçures... Sim, mas vamos comparar os prejuízos de uma e de outra empresa. A SATA Internacional... Só que o dinheiro desperdiçado na SATA daria para pagar 75 anos de apoio, por exemplo, aos nossos idosos. Já pensou em quanto desemprego e quantas falências se a SATA Internacional desaparecer? Sabe quantas escolas seriam Quantas pessoas com desemprego, quantas empresas encerradas? Quantas escolas seriam remodeladas com esses 75 anos? São 75 anos que o complemento social de pensão daria dos milhões de prejuízos desse dinheiro que foi desperdiçado na SATA Internacional. O dinheiro foi desperdiçado. Os açorianos estão a pagar 415 milhões de prejuízo da SATA. E nós não podemos continuar a pagar esses prejuízos por má gestão do governo. Isso foi má gestão do governo anterior. Continuam e com ele, com o governo que a senhora apoia. Precisamente, deputado, continua, então fecha. Continua a haver prejuízo. Mas fecha a SATA Araçores também. Fecha, porque a senhora é que diz, se dá prejuízo tem que fechar. Salvaguardar o que dá prejuízo e o que está dando prejuízo aos açorianos é a SATA Internacional. Não, a SATA Araçores está a dar prejuízo. No ano passado quase 3 milhões. E mais rotas por capricho e muitas vezes aviões vazios, Sr. Deputado. Aviões vazios que venham para aqui. Os açorianos não podem continuar a pagar esse desvario de alguns políticos e de quererem rotas para todo o lado. Nós só podemos ter aquilo que podemos pagar. Se não podemos pagar a SATA Internacional, não temos. A SATA Araçures temos que ter obrigatoriamente. É o que une as 9 ilhas dos Açores, é o que nós precisamos. Para evitar esse cenário de encerramento da Azores Airlines, o Chega admite o lançamento de um novo concurso com um novo caderno de encargos? Se assim tiver de ser, portanto, como eu disse, não conheço o relator do júri. Se assim tiver de ser, não vejo qualquer problema. Não vejo qualquer problema nisso. O Chega não se irá opor à abertura de um novo concurso. É claro que isto irá atrasar um processo que o Bloco de Esquerda quer travar, um processo que está na sua reta final, e é claro que quanto mais tempo passar, mais notícias vão surgir, menos atrativa a empresa vai ser para quem eventualmente queira depois investir nesta empresa. António, gostava também de ouvir a posição do Oliveira Santos. Sim, tendo em conta a seriedade e a importância desta empresa para os Açores e para os açorianos. Também um novo presidente do Conselho de Administração tem que ser uma pessoa competente, tem que perceber de aviação e tem que perceber de empresas e de economia e tem que perceber também que esta empresa é fundamental para os açorianos e que não se pode continuar a desperdiçar esse dinheiro dessa maneira. Tem que ser uma pessoa idónea, tem que ser uma pessoa que saiba, que seja arriscada, que seja ousada. Tem que ser ousada. Oliveira Santos, o seu destaque da semana. Eu trago o debate do programa do Governo da República e o próprio programa do Governo da República, que tem 185 páginas, mas nessas 185 páginas apenas faz referência 3 vezes à autonomia política, sendo que a autonomia dedica menos de uma página. Portanto, a palavra Açores só se vê 4 vezes. Portanto, foi com alguma apreensão que pude ver este programa do Governo, do subsídio social de mobilidade, nem uma palavra, do aprofundamento das autonomias, nem uma palavra. Portanto, vamos esperar para ver o que é que o Governo de Montenegro vai apresentar no seu plano e orçamento, mas não antevejo um grande futuro numa altura em que Montenegro poderia aproveitar
os 50 deputados do Chega, mas insiste na sua arrogância do não é não, não é não. Penso que Montenegro poderia aproveitar o grande contributo que o Chega na República poderia dar e até poderia dar-lhe o conselho dele ver o que é que se está passando nos Açores, porque o governo dos Açores e Chega Açores conseguem chegar a entendimento. Parece-me que o mesmo também poderia ser feito no continente se houvesse mais humildade e mais respeito. Oliveira Santos, António Lima, obrigado por terem vindo à RTP Açores. O Fronteira Política regressa no próximo domingo.